João capítulo 11, versículo 28. Essa noite vamos meditar apenas no versículo 28 do capítulo 11 do Evangelho segundo João, no qual nós estamos. Glória a Deus. Quando Jesus chegou na casa de Maria, de Marta e de Lázaro, Lázaro já havia falecido há 4 dias. O Senhor então vai operar esse milagre da ressurreição. Antes do milagre, Jesus teve algumas conversas, alguns encontros. Os principais desses encontros e conversas foram com as irmãs do falecido, as irmãs de Lázaro. Primeiro, Jesus teve uma conversa com Marta, que nós vimos na quarta-feira, e depois ele mandou chamar Maria, a irmã de Marta, irmã de Lázaro. Esses 3 irmãos que moravam numa cidadezinha cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, uma cidadezinha chamada Betânia. O versículo 28 então diz: tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Repitam. Só as mulheres. Agora os homens aí. A última vez, todos juntos. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Aleluia. O mestre chegou. Jesus está aqui. E ele te chama. Jesus está chamando você. Ele te chama em particular. Ele te chama, o chamado dele é pessoal. Ele chama cada um em particular. Ele chama cada um pelo nome. Vamos ler um texto que está no Antigo Testamento. Abra aí na sua Bíblia. Isaías, capítulo 43. É um versículo interessante, 43, versículo 1, onde Deus declara chamar Jacó pelo seu nome. Isaías 43, 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Repitam. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. Vamos ler novamente o versículo. Mas agora, no lugar de Jacó e de Israel, eu vou dizer o meu nome e você diga o seu nome, tá bom? Todos juntos? Juntos. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Edivaldo, e que te formou, ó Edivaldo. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
Olha algumas declarações neste versículo primeiro aí. Primeira declaração. Agora assim diz o Senhor que te criou. Diga, o Senhor me criou. O que é criar? A criação foi o primeiro chamado de Deus. Através da criação nós fomos chamados à existência. Nós não existíamos. Através da criação fomos chamados à existência. Nós só existimos porque Deus nos chamou à existência. Tanto quanto chamou no princípio da criação, chamou todas as coisas à existência pela sua palavra, chamou também a cada um de nós à existência. Chamou Adão como o primeiro homem, chamou Abraão no seu tempo, chamou Isaías no seu tempo, chamou Jacó, o neto de Abraão, no seu tempo, chamou Daniel no seu tempo, chamou a cada um de nós no tempo que nós fomos concebidos, gerados e nascidos. Quando fomos concebidos, aconteceu ali um chamado de Deus, porque Deus tinha muitas probabilidades para escolher entre milhares de pessoas que poderiam ter sido concebidas, geradas e nascidas no nosso lugar. Mas Ele escolheu a nós. E aqueles que Ele não escolheu são pessoas que jamais serão concebidas, geradas e nascidas, jamais viverão na terra. Mas Deus conhece cada uma delas e quem seriam, que nome elas teriam e onde viveriam e o que fariam. E entre todas elas, Deus escolheu a nós para nascer. Será que Deus tem algum propósito com isso? Ele te criou, tá? Ele te chamou à existência. Por isso Paulo disse em Romanos 4,17 que Ele é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, primeira coisa, diga, Ele me criou. Segundo aqui, e que te formou. Diga, o Senhor me criou. O Senhor me formou. O Senhor que deu para nós essa forma. O Senhor que deu para você esse corpo. O Senhor que te deu essa cor. O Senhor que te deu essa cor de olhos. O Senhor que te deu essa estatura. O Senhor que te deu esse tamanho. Nós vivemos num mundo onde só existe vaidade. E no meio dessa vaidade, as pessoas tentam estabelecer um padrão quase que único de beleza. E é isso que eles chamam de beleza. Aquele padrão único. Aí todo mundo fica tentando se adequar a esse padrão único de beleza que o mundo estabeleceu. Para Deus isso não é belo, não. Deus não criou ninguém igual. Cada um é único. Cada um Ele formou de maneira particular. Davi fala como o Senhor nos formou no Salmo 139, lá na vida ainda intrauterina, no ventre materno, Ele formou os nossos ossos, os nossos músculos, os nossos órgãos. Ele nos deu exatamente essa aparência que nós temos. E Davi diz no Salmo 139, de maneira assombrosamente maravilhosa tu me formaste. Ao invés de ficar descontente com o seu corpo, descontente com a sua aparência, isso é pecado. Comece a louvar a Deus porque Ele te fez assim e te ama assim. Aleluia. Diga, o Senhor me criou. O
o Senhor me formou. Aí ele diz, terceira coisa, ele diz para nós assim, ó, não temas. Diga, não temas. Primeira palavra que ele fala conosco aqui nesse versículo, ele diz, não temas. Deus olha para você, olha para mim e diz assim, ó, não tenha medo de nada. Não tenha medo. Eu sou o teu Deus. Você vai ter medo de quê? Davi entendeu isso tão bem que no Salmo 27 ele escreveu, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida, de frente a quem eu tremerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não temerá o meu coração? Ainda que se trave contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. A quem temeremos, irmãos? João escreveu, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O mundo jaz no maligno, mas aquele que habita em nós é maior do que o maligno. Deus é grande, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é grandioso, o nosso Deus é magnífico. Ele nos criou, Ele nos formou, e Ele diz para nós, não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. Por quê? Ele dá aqui algumas razões para nós não termos medo. Primeira razão, repita aí comigo, porque eu te remi. Eu te remi significa eu te salvei. Eu te remi significa eu te perdoei. Eu peguei você, vi todos os pecados que você cometeu e eu perdoei os teus pecados através do sacrifício do meu filho Jesus. Eu te salvei. Segunda razão por que não temas, diga, chamei-te pelo teu nome. Chamei-te pelo teu nome. Eu te chamei. Te chamei para você pertencer a mim. Por isso que a frase termina agora com, diga, tu és meu. Tu és meu. As mulheres digam, tu és minha. Tu és minha. É o que Deus diz para você. Deus te chama pelo teu nome para ser propriedade exclusiva de Deus. Uma das razões pelas quais o mundo está em franca desordem e o mundo está em franca destruição é porque as pessoas não aceitam que Deus seja o dono delas. Elas querem ser donas de si mesmas. As pessoas não aceitam essa última frase aqui, ó, tu és meu. Não, eu não sou de ninguém não, eu sou o meu mesmo. As pessoas querem ser de si mesmas. As pessoas querem ser donas de si mesmas, mas elas não criaram a si mesmas. Elas não foram chamadas à existência por elas mesmas. Não foi elas mesmas que se inventaram, que se criaram e que se chamaram à existência e que se formaram. Quem as formou é o autor. E como o autor tem direitos autorais, tem autoridade. Portanto, uma das coisas que nós aprendemos na palavra de Deus é reconhecer que somos propriedade dele. Somos propriedade de Deus. E quer alguém aceite isso ou não, aceitar ou não aceitar não muda nada. Essa é a verdade, essa é a realidade. Salmo 24, versículo 1 está escrito: do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo inteiro e todos os que nele habitam. Tudo é propriedade de Deus.
Ele é o dono do universo. Ele é o dono do mundo inteiro. Ele é o dono de cada passarinho, Ele é o dono de cada ave, Ele é o dono de cada réptil, Ele é o dono de cada animal, Ele é o dono de cada árvore, Ele é o dono de cada folha, Ele é o dono de cada micróbio, Ele é o dono de cada galáxia, Ele é o dono de cada planeta, Ele é o dono de cada cometa, Ele é o dono de cada fio de cabelo da sua cabeça. Deus é o dono. Deus é o dono. Eu não sou o dono, você não é o dono, ninguém é dono de nada nesse mundo. Deus é o único proprietário. Ele é o único dono. E, portanto, Ele é o seu dono. Quem reconhece isso e por isso se prostra diante dele para fazer a sua vontade, esses são salvos. Quem teima em não reconhecer isso, porque acha que tem direitos sobre a sua própria vida, que a sua vida pertence a si mesmo, esses são os que, debaixo do domínio de Deus, são relegados à eterna condenação, pois não reconheceram a Deus como seu dono, vão reconhecer a Deus como seu dono no estado de eterna condenação. Por isso a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que todo joelho vai se dobrar, no céu, na terra. A nossa Bíblia coloca debaixo da terra, mas a original é nos infernos. No inferno, no céu, na terra e no inferno. Até os que foram para o inferno vão dobrar os joelhos e reconhecer, para a glória de Deus Pai, que Jesus é Senhor. Sabe o que significa Senhor? Senhor vem do latim dominus, que abreviado é donos, ou seja, é daí que vem a palavra dono. Ele é o dono de tudo. Quando Jesus disse logo após a sua ressurreição, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ele estava dizendo, o Pai fez de mim o dono de tudo. O Pai criou tudo e entregou tudo para o Filho. Jesus é o dono de tudo. Quem o reconhece como dono, agora tem salvação. Quem não o reconhece como dono, ele é o dono a si mesmo e essas pessoas serão condenadas. É assim que funciona salvação e condenação. Porque todos estão debaixo do mesmo Senhor. Há um só Senhor, Jesus Cristo. Uma vez encontrei uma pessoa na rua, né? E ela falou assim para mim, me saudou com a paz de Jesus, né? Oh, a paz de Jesus. E eu respondi para ela assim, a paz do Senhor. Ela falou assim, não, eu não gosto de falar paz do Senhor não, porque Senhor tem muitos, mas Jesus é um só. Eu falei, não, pelo contrário, tem muita gente que se chama Jesus. E naquela época eu tinha acabado de visitar a cadeia e conheci na cadeia um assassino chamado Jesus. E preguei para ele lá. Eu falei, mas a Bíblia diz assim, há um só Senhor. Efésios capítulo 4. Há um só Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o dono. Só Jesus Cristo é o proprietário. Só Jesus Cristo tem total autoridade sobre tudo no universo, porque o Pai deu a ele essa autoridade. E portanto ele diz, tu és meu. E eu te chamo. Vamos entender o que é esse chamado. Esse chamado a partir do que Marta disse para sua irmã Maria. O Mestre chegou e ele te chama. O Mestre chegou e ele te chama. Vamos entender o chamado primeiro como um chamado geral e depois como um chamado particular ou pessoal. O chamado geral de Deus para todos os homens, e Deus colocou esse chamado geral aí dentro do Evangelho, foi o chamado à fé e à conversão. O chamado a crerem em Deus
e a se converterem suas vidas, voltarem suas vidas completamente para Deus. Eu coloquei ali um versículo, tem muitos versículos que falam sobre esse chamado, mas eu coloquei aqui só Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo de número 15. Este versículo que nós vamos ler é uma sumarização, um resumo do chamado que Deus fala a toda a humanidade. É um chamado para todo mundo, um chamado para todas as pessoas, não importa a nação, não importa a língua, não importa a tribo, é um chamado para todos. Não é um chamado para fazer parte de uma religião. O mundo tem muitas religiões, Deus não tem religião, Deus tem a verdade. Cada religião quer fabricar uma verdade particular dela. Deus não. Deus tem a sua verdade. A verdade absoluta de Deus é o seu Filho Jesus Cristo, é a sua palavra. E essa verdade ele resume aqui, neste chamado, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Repitam. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, o chamado geral à fé e à conversão. A fé crede no Evangelho. A conversão, que é fruto do arrependimento dos pecados. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Este Evangelho do reino, foi este Evangelho que Jesus disse, por isso está escrito aqui, né? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Este Evangelho do reino, Jesus disse, este Evangelho deve ser pregado em todas as nações da terra, para servir de testemunho a todos os povos, que Deus tem uma chamada, ou um chamado geral para toda a humanidade. Por isso, essa é a pregação da igreja. Essa é a pregação dos crentes para aqueles que não são crentes, para aqueles que são descrentes. Olha, arrependei-vos e crede em quê? Crede em quê? Crede no Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus. Não é para crer em coisas que não estão no Evangelho. Coisas que os homens inventaram e que eles pensam que vão ser salvos porque estão praticando essas coisas. Não, Senhor. A salvação é para quem crê na palavra de Deus, para quem crê no Evangelho de Deus. Por isso Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, versículo 16: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso aqui é um chamado geral para todos os homens, tá? Um chamado geral para todos os homens. Por isso, esse chamado, o Evangelho, ele foi comparado por Jesus em Mateus capítulo 13, no capítulo que fala das parábolas, as parábolas do reino dos céus. Uma dessas parábolas de Jesus foi a parábola da rede, onde Jesus disse: o reino dos céus será comparado a uma rede lançada no mar ou no rio, uma rede de pesca. O Evangelho é como uma rede de pesca, a palavra de Deus é como uma rede de pesca, lançada onde? No mundo inteiro. O mundo inteiro aí é representado pelo mar. O mar representa o mundo inteiro e a rede representa a palavra de Deus. Uma rede é lançada para quê? Os peixes representam
os peixes representam a humanidade, representam os homens. A palavra de Deus é pregada para todos os homens como um chamado geral à fé e à conversão. Mas ela não pesca todos os homens. Por maior que uma rede seja, consegue pescar todos os peixes do mar? Vão respondendo para mim. Consegue pescar todos os peixes do mar? Se não consegue pescar todos, consegue pescar 50% dos peixes do mar? O mar é grande demais. Não há rede que dá para pescar tudo isso. A maioria dos peixes nasce lá no mar, vive e morre lá no mar sem ser pescado. Os que são pescados não são a maioria. A biodiversidade, a fauna e a flora marítima é grande demais. Assim também a humanidade é muito numerosa. O Evangelho, a palavra de Deus, é pregada para toda a humanidade, mas não pesca todos os homens. Mas pesca muitos homens. Só que desses muitos, poucos são escolhidos. Por isso, o chamado geral envolve os muitos chamados e os poucos escolhidos que vão perseverar na palavra, que vão perseverar no Evangelho, que vão perseverar nessa fé e nessa conversão até o fim de suas vidas. Por isso Jesus disse aí em Mateus 22, 14, Mateus capítulo 22, versículo 14, no final da parábola das bodas, Jesus declarou esta verdade: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Repitam. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos o quê? Escolhidos. Por quê? Naquela parábola do Mateus 13, que eu estou contando para vocês aqui, da rede, o que Jesus diz? O reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada no mar e apanha não todos os peixes, porque o mar é grande demais e a quantidade de peixes é grande demais, mas apanha muitos peixes, muitos peixes. Essa rede que apanha muitos peixes, ela é trazida para a terra. A terra representa o quê? As igrejas. As igrejas que acolhem esses crentes na palavra. São muitos. Mas na terra, os servos vêm, os servos do pescador que lançou essa rede, eles vêm e fazem uma seleção. Acontece uma seleção. Eles escolhem só os melhores peixes. Eles escolhem somente aqueles peixes que interessam ao dono, ao dono da indústria de pesca. Só aqueles peixes que interessam para o comércio da pesca. Eles escolhem. E os que não são escolhidos são devolvidos para o mar. O mar significa o mundo. É por isso que tem muitos crentes que por um tempo fica nas igrejas e depois volta tudo para o mundo de novo. Porque não são escolhidos. Os poucos escolhidos, eles são separados do meio dos outros que não foram escolhidos, tá? Eles são separados, eles são mortos. Significa a morte do nosso eu, a morte do nosso ego. Eles são tratados, porque eles tiram lá a barrigada do peixe, tira tudo o que é impureza, o que não presta para o comércio, tira tudo, Deus tira de dentro de nós as impurezas, aí sobra só o filé. Deus quer só o filé, irmãos. Viu? Ok? Esses são os poucos escolhidos.
É por isso que o Mestre chegou e te chama. Para transformar você nesse filé. Se você não quiser, é lançado de volta no mundo. Se você acha que é melhor ser do mundo do que de Deus, tenha bom proveito. O que é melhor? O que é melhor? É melhor ser de Deus ou é melhor ser do mundo? Para ser de Deus tem que ser tratado. Porque Deus não aceita qualquer coisa. Deus escolhe só o filé. Deus escolhe só o melhor. É assim que o reino de Deus funciona sobre a face da terra. O reino de Deus não é liderado por nenhuma igreja, mas por nenhuma igreja, nem igreja protestante, nem igreja católica. Igreja não lidera o reino de Deus. O reino de Deus é liderado só por Deus. E a rede desse reino é a palavra de Deus, que pesca todo tipo de gente. Mas dentre esse tipo de gente, a maioria são muito chamados, mas tem uma minoria aí que são poucos escolhidos. Estes poucos escolhidos são selecionados aqui para baixo, para o chamado particular, para o chamado pessoal. Aleluia. Olha só, no chamado geral, todos foram chamados à existência, todos são propriedade de Deus, porque Ele criou a todos, e Ele chama a todos à fé e à conversão. Mas a maioria não vai dar nem ouvidos a esse chamado, a maioria não vai dar ouvidos a essa palavra, a maioria não vai querer saber dessa fé evangélica, dessa fé bíblica. Eles têm outras fés que eles inventam. A maioria não vai querer saber de conversão, porque acha até que não precisa de conversão, porque acha que do jeito que é muito bom. Isso acontece com a maioria da humanidade. Por isso é que poucos são escolhidos. Esses poucos escolhidos são aqueles que são verdadeiramente convencidos de pecado pelo Espírito Santo, que recebem de Deus um verdadeiro arrependimento e uma experiência poderosa de conversão, e que perseveram na sua santificação. Esses são chamados por Deus de uma maneira particular, de uma maneira pessoal, de uma maneira íntima, que só eles e Deus entendem. E mesmo que queiram explicar para outros, é difícil. Só quem passa pela experiência desse chamado entende esse chamado particular, esse chamado pessoal. Estes são então os de Mateus 22:14, chamados de, diga, os poucos escolhidos. Eu coloquei um texto aqui em Apocalipse capítulo 17, último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Repitam. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Quem são eles? Os ímpios. O mundo peleja contra Deus. O mundo peleja contra Cristo. O mundo peleja contra a palavra de Deus. A Ava deu aqui um exemplo disso.
Ah, não, festa junina não tem nada a ver, dançar não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quem é de Deus não participa daquilo que não é de Deus. Porque quem é de Deus não participa não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre Cristo e Belial. Que comunhão pode haver entre o justo e o ímpio? Não há comunhão. Nós temos comunhão com Deus. Por isso que o mundo nos odeia. Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes do que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo está aqui representado pelos cidadãos do mundo, que são também representados no Salmo 2, que nós oramos aqui hoje. Se levantam as nações e os governos contra o Senhor e contra o seu Cristo, contra o Senhor, que é Deus Pai, e contra o seu Cristo, que é o seu Filho Jesus. Qual é a reação de Deus? Está lá no Salmo 2. Deus ri. Ri-se deles o Senhor, porque ninguém derruba Deus do seu poder, ninguém derruba Deus da sua soberania, ninguém derruba Deus do seu trono, ninguém se levanta contra a palavra de Deus, vai ganhar, porque Deus vence todos. A verdade de Deus é absoluta. A palavra de Deus triunfa sobre tudo. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. São palavras de vida eterna. A palavra de Deus supera e vence tudo, e por isso que pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá com a palavra, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão também os chamados. Mas esses chamados aqui não são os muito chamados, são aqueles que estavam no meio dos muito chamados, são aqueles que foram também pescados naquela grande rede, os eleitos. Por isso aqui está chamados, eleitos e fiéis. Os muito chamados não são eleitos e nem são fiéis. Os poucos escolhidos, eles são, diga, chamados, eleitos e fiéis. Três coisas, digo de novo: chamados, eleitos e fiéis. Porque são fiéis. O que significa fiel? Fiel é aquele que vive pela fé. Aquele que vive pela fé é o que obedece à palavra de Deus. E eles se acham com Ele, se acham com o Cordeiro. Eles estão com Cristo, eles estão em Cristo. Por isso eles são, como Paulo diz em Romanos 8, mais que vencedores. Sobre todas essas coisas que estão acontecendo aí, nesse mundo sórdido que nós estamos vivendo e acompanhando hoje. São esses, então, que têm um chamado particular, um chamado pessoal, porque esses são os eleitos de Deus, os poucos escolhidos, os eleitos de Deus. E dentre outras coisas, eles são chamados com propósitos definidos por Deus. Eu coloquei aqui 2 propósitos baseados na vida do apóstolo Paulo, que antes da sua conversão ele era então um Saulo de Tarso, um judeu da tribo de Benjamim, que foi formado no judaísmo através de um mestre importante de uma escola rabínica em Israel, o mestre Gamaliel. E a formação judaica dele era tão grande que quando ele viu os cristãos, ele achou que os cristãos eram hereges, porque anunciavam aí uma pessoa
que era a pessoa de Jesus, e em Jesus anunciava a ressurreição dos mortos, anunciavam que Jesus era o Filho de Deus, e Saulo de Tarso não acreditava nisso. Mas o Senhor foi ao encontro dele e o converteu. Atos capítulo 9 está lá a conversão de Saulo. E quando Saulo, mais tarde, depois que ele é preso, por isso nós temos aí 2 versículos no capítulo 22 do livro dos Atos dos Apóstolos, quando Saulo foi preso por causa da pregação do Evangelho de Cristo que ele fazia, ele deu testemunho do que aconteceu com ele quando Jesus veio ao seu encontro. E ele diz, nas suas palavras, ele diz que ele fez 2 perguntas. A primeira pergunta está no Atos 22, 8. Atos 22, versículo de número 8. Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Repita. Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. A primeira pergunta de Paulo é uma pergunta que significa pergunta de conhecimento. Ele quer conhecer quem é esse que apareceu para ele e que está falando com ele e que o chamou pelo nome. Saulo de Tarso, quando estava indo para Damasco para prender cristãos, Jesus apareceu para ele no caminho e ele ouviu Jesus chamando pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao cair por terra e cego pela luz grandiosa que brilhou sobre ele, da parte de Jesus, Jesus é a luz, Paulo ficou cego aquele dia, foi curado mais tarde. A primeira pergunta que Paulo faz: quem és tu, Senhor? Eu conheço muitas coisas, mas eu não te conheço. Eu estudei aos pés de Gamaliel e aprendi muitas coisas, até aprendi muitas coisas de Deus, mas quem és tu? Sobre ti eu não aprendi nada. No mundo tem as mais variadas religiões que ensinam um monte de coisas, só não ensina Jesus. Só não ensina quem verdadeiramente é Jesus. Assim, Saulo também foi formado na religião judaica e com toda a formação catedrática que ele tinha, não conhecia Jesus, não conhecia o Salvador, não conhecia o Filho de Deus, mas agora ele quer conhecer. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus começa a ensinar para ele: eu sou Jesus. O chamado particular dos eleitos, o chamado particular dos escolhidos, é um chamado pessoal para, em primeiro lugar, conhecer Jesus, conhecer Deus, conhecer o Pai, conhecer o Espírito Santo, conhecer a palavra de Deus. Nessa época agora, tem um monte de gente aí fazendo sacrifício de tolos, caminhando para a Trindade, mas não conhece a Trindade. Não conhece nem o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo. Se conhecesse, não faria essa caminhada, porque o Pai não mandou ninguém fazer isso. Jesus não mandou ninguém fazer isso. O Espírito Santo não mandou ninguém fazer isso. E a Bíblia não mandou ninguém fazer isso.
Quem foi que mandou? Quem que ensinou esse povo que eles têm que caminhar para a Trindade? Não foi Deus. Não foi a palavra de Deus. Não conhecem a Deus. Se conhecessem, sabia que Deus não mandou fazer isso. O que Deus manda é outra coisa. O que Deus manda é a gente se converter. O que Deus manda é a gente se santificar. Eu vi a repórter na televisão entrevistando um desses homens que estava lá de cavalo, né? Todo ano eu venho aqui, né? E com a latinha de Antártica na sua mão. Todo ano eu estou aqui, não perco um ano. E com a latinha de Antártica na sua mão. A Bíblia diz: os bêbados não herdarão o reino dos céus. Muita gente vai nisso só para beber e encher a cara. É uma festa santa de Goiás. Que nada, mas que santo, não tem santidade nenhuma. O Pai é santo, Jesus é santo, o Espírito Santo é santo, a Trindade divina é santa. Mas essas pessoas não são santas. E o que elas estão fazendo não é santo, porque o Pai não mandou fazer isso, Jesus não mandou fazer, o Espírito Santo não mandou fazer. São invenções religiosas de homens que pensam que fazendo isso vão ganhar alguma coisa de Deus. O reino dos céus é para quem obedece à palavra de Deus. E por isso é que são poucos. A porta não é larga, a porta é estreita. O caminho não é espaçoso, o caminho é apertado, é caminho de santidade, é para se santificar. A nossa caminhada não é daqui para a Trindade, a nossa caminhada é daqui para Nova Jerusalém no céu, e essa caminhada é de santidade, é de santificação, todos os dias, e não de sacrifícios de tolos. Tolo significa ignorante, gente que não tem conhecimento. Ulisses encontrou um homem na rua, vindo de Brasília. Ulisses parou lá para dar uma aguinha para ele, pregar o evangelho para ele. Você não precisa ficar... E o homem vinha carregando uma cruz. E na mesma hora que Ulisses parou, Ulisses me contou, pararam outros carros que vieram. Parabéns pelo que você está fazendo. Vieram elogiar o homem. Que maravilha. Que ato de fé que você está fazendo. Ato de fé coisa nenhuma, porque esse ato não é mandado pela palavra. Fé é viver Bíblia, fé é viver a palavra de Deus, e a palavra de Deus não manda ninguém sair por aí pagando promessa e andando com cruz nas costas. Isso é sacrifício de tolo. Deus não está nisso, Deus não mandou isso, não é ordem de Deus. Pastor, mas na religião católica ensina isso. Qual padre que você já viu fazendo isso? Eles não fazem, já percebeu isso? Os padres estão bem de boa nas suas paróquias, vivendo confortavelmente. Você não acha nenhum padre andando por aí fazendo isso. Acham as pessoas fazendo isso, pessoas que não têm conhecimento fazendo isso. Você não vê o Papa fazendo isso, não, nem bispo, nem ninguém fazendo isso. Eles sabem que não tem que fazer. Mas o povo eles deixam fazer. Porque não ensinam para o povo a palavra de Deus, não ensinam a verdade. Eu ensino, mas não estou nem aí. Quem é de Deus conhece a verdade e ensina a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. A primeira pergunta que Paulo faz é: Senhor, quem és tu? Ou seja, eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero te conhecer. Primeira coisa é te conhecer. Aí a segunda pergunta é acerca do que fazer. Quem não conhece, também não vai saber o que fazer. Aí vem ficar inventando coisas aí, coisas tolas para ficar fazendo.
coisas que não são a verdade para ficar fazendo. A primeira pergunta de Paulo foi para conhecer. E a segunda pergunta, bem simples aí, em Atos 22:10. Atos 22:10. Então perguntei: que farei, Senhor? Leia só até aí. Então perguntei: que farei, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça? Interessante que Paulo era alguém tão bem formado que ele não tinha ninguém que dissesse para ele o que fazer, porque ele já sabia muito bem o que ele tinha que fazer. Só que agora ele já perdeu tudo isso. Diante de Jesus, ele agora já renunciou tudo o que ele achava que ele devia fazer, e agora ele pergunta para Jesus: o que eu farei, Senhor? Ou seja, o que o Senhor quer que eu faça? Essa segunda pergunta nos leva a este: chamados a servir o Senhor. Chamados a servir o Senhor. Chamados a fazer a vontade do Senhor. O servo faz a vontade do Senhor. Aí o Senhor nem chama ele mais de servo, ele passa a chamar ele de amigos. Eu vos chamei de amigos. Mas disse assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Quem que é amigo de Jesus? Quem faz o que ele manda. E o que ele manda? Está tudo aqui. O que ele manda está tudo aqui. Aqui está o que Jesus manda. Você vai achar Jesus mandando alguém ir para a Trindade? A pé? Não vai achar. Ele não mandou fazer isso não. Encontrei uma vez uma pessoa muito católica, né, que pegou para mim lá João capítulo 2, né, falou que olha aqui, Maria, né, Maria intercede porque ela intercedeu aqui naquele casamento e Jesus transformou a água em vinho naquela festa. Maria intercede. Eu falei: olha, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Maria intercedeu naquela festa porque ela estava viva. Eu estou vivo, eu posso interceder por você. Você está vivo, você pode interceder por mim. Agora, depois que eu morrer, não vai lá no cemitério acender vela na minha cova, que eu não vou ouvir nenhuma oração sua. Quem ouve orações é só Deus. Aí eu disse para ele assim, só para dar uma provocada, né? Eu falei assim: olha, eu sou mais obediente a Maria do que você. Como assim que você é mais? Você é protestante, tá? Eu sou católico. Como que você é mais obediente a Maria do que eu? Eu sou mais obediente a Maria do que você. Você não leu o resto do capítulo 2, não? No capítulo 2 de João, Jesus disse assim Maria disse assim para os servos: olha assim, fazei tudo o que ele vos disser. Eu estou obedecendo Maria. Maria disse: fazei tudo o que Jesus disser. Por isso, eu sou mais obediente a Maria do que você, porque você não está fazendo o que Jesus manda, porque Jesus não manda fazer nada disso que você está fazendo. O que Jesus manda? Está aqui, na Bíblia. Você lê a Bíblia? Oramos hoje aqui o Salmo número 1, que diz que o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, ele tem o seu prazer na palavra do Senhor e na sua palavra medita de dia e de noite. Para quê? Para saber o que Jesus está dizendo, o que Jesus está mandando fazer. Ser cristão é obedecer Jesus. Ser cristão é obedecer a palavra. Ser cristão é obedecer a verdade. Jesus é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Jesus é a palavra.
de Deus, que nós temos que conhecer para saber então o que fazer. Como que nós servimos o Senhor? Fazendo o que Ele manda fazer, obedecendo a sua palavra. Conhecemos a Deus para obedecermos a Deus. Por isso, amados, o que Marta disse para Maria, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você hoje. O Mestre chegou e te chama. Qual vai ser a sua resposta para o chamado dele? Vai continuar aí na sua? Não vou não. Não sei se isso é verdade. Não, acho que não. Ou vai seguir para valer? O Mestre chegou e Ele chama você. Ele chama pelo teu nome. Ele chama para crer nele, se converter a Ele, conhecer a Ele e obedecer a Ele. Porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia. A mãe de Jesus na terra, Maria, é um grande exemplo disso. Ela se prostrou diante do Senhor e disse: faça-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. Isso é que é ser cristão. E essa verdadeira Maria não é nenhuma dessas que aparece por aí, não. A verdadeira Maria, ela está descansando no paraíso, esperando a ressurreição, não escuta a oração de ninguém, porque ela sabe que o único mediador entre Deus e os homens é o seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro. Não há outro caminho. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Repita forte: só Jesus salva. Só Jesus salva. Pode ser mais forte? Só Jesus salva. Só Jesus salva. Aleluia. A Ele a honra e a glória. Vamos ficar de pé e vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo pela sua grande e poderosa salvação. Te adoramos, Jesus, porque Tu és o nosso mestre. Tu és o mestre da nossa salvação. O Senhor está aqui e chama a cada um de nós. Chama cada um de nós pelo nome. Chama cada um de nós para estar na Tua presença, para Te conhecer, para Te amar, para Te servir, para Te louvar, para glorificar, exaltar o Teu nome, para Te obedecer, para fazer tudo o que o Senhor manda. Nós somos Teus amigos se fazemos aquilo que Tu nos mandas fazer na Tua palavra. Nós queremos responder a esse chamado de maneira positiva. Queremos responder a esse chamado de maneira afirmativa. Queremos dizer a Ti, Senhor, eis-me aqui. Como os homens e mulheres da Bíblia responderam, Senhor, queremos dizer: eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Eu quero, Senhor, me prostrar diante de Ti, sujeitar-me a Ti, Senhor, colocar-me debaixo do Teu domínio, do Teu chamado. Eu quero a Tua presença, Senhor, na minha vida. Opera, Senhor, poderosamente em mim e enche-me com Teu Espírito Santo, para a Tua glória e para o Teu louvor. Diga: Senhor Jesus, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e és também o meu Salvador, o meu Senhor,